Pessoal, todas essas informações você pode acompanhar pelo nosso Instagram, tá? Tanto pelo Instagram da igreja, pelo Instagram da galera, galera PH, né? Galera PH, Pulse também, Pulse PH, você pode acompanhar lá. Vamos lá para o texto? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Versículo 19: mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Mais uma vez, mantendo a fé, repetindo, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Guarde essas duas palavras: naufragaram na fé. Amém? Pode sentar no seu lugar, Deus abençoe. Queridos, quero ser muito breve, muito rápido. Por isso que 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, versículo 19, o nosso amado irmão apóstolo Paulo vai dar alguns conselhos para o seu discípulo Timóteo, um jovem pastor com pouca experiência, só que ele tinha dentro dele um desejo muito, muito forte pela presença de Deus. Então Timóteo, ele é um exemplo de um menino de Deus. Só que o apóstolo Paulo fala assim: Timóteo, algumas pessoas que estão na igreja, algumas pessoas que estão com você, elas acabaram naufragando na fé. Literalmente, o que é naufragar? Naufragar é você ter um rumo, ter uma direção, mas por tropeços, por dificuldade, por furos, o seu barco, o seu navio enfrenta problemas, né? Turbulências, por exemplo, que pode naufragar um navio, as tempestades, qualquer coisa pode fazer um navio furar ali, um barco, ou para você que vai pescar naquele barquinho pequeno, várias coisas, gente, várias coisas pode fazer naufragar um navio. Mas no contexto espiritual, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, muitos que estão na igreja, que estão na sua família, os seus primos, todos eles tropeçaram na fé, e muitos deles nem observaram que tropeçaram, porque eles abandonaram os ensinos de Jesus, eles alimentaram as dúvidas, eles quiseram apenas ouvir a verdade deles. Conhece alguém assim? Eu conheço muita gente aqui assim, só quer conhecer a verdade. O pessoal da iluminação, posso pedir um favor? Tem como apagar essa luz aqui? Estou ficando cego aqui, a galera daqui eu não estou mais enxergando aqui. Essa aqui, calma, se puder vira para lá, por favor. Isso. Está ofuscando o brilho, está dando um brilho no pregador, misericórdia. Quem brilha aqui é Jesus, amém? Mas vamos lá. Então eles abandonaram, eles quiseram ouvir somente a verdade daquelas pessoas. Conhece alguém assim? É a minha verdade, é o meu ponto de vista, é o meu jeito, é o meu temperamento, é o que eu acho e ponto final. Conhece alguma mulher assim? Conhece, né? Conhece, tem bastante aí. Conhece algum homem assim também? Cabeça dura? Já, isso Deus vai te pegar, já. Então, muitas pessoas foram se corrompendo pelas influências, né? Olha, a palavra de Deus diz que as más companhias, elas vão corrompendo os bons costumes. Então, as más companhias vão minando o seu relacionamento, vão minando a educação dos seus filhos. Então o apóstolo Paulo falou: olha, além disso, elas foram seduzidas pela riqueza, pelos prazeres da vida, pelas preocupações. Queridos, tudo isso faz você naufragar na fé. E ele diz também que muitas pessoas deixaram a longa distância o processo da santificação. Então muitas pessoas deixaram de lado Jesus, deixaram de lado a santificação, deixaram de lado as coisas de Deus e foram fazendo o quê? Elas foram amando as coisas do mundo, amando as coisas da carne, amando tudo aquilo que o mundo dá. Vamos ser sinceros, queridos. Hoje o mundo ele é muito prazeroso. Hoje o mundo te dá tantas possibilidades de tanta coisa. É tudo muito rápido, é tudo muito imediato. Em questão de segundos você pode comprar, você pode vender. Tem alguém viciado em marketplace aqui? Levanta a mão, cadê os viciados em marketplace? A galera do Brick, tem alguém do Brick aqui? Ó, tem um monte aqui. Gente, então é muito fácil hoje você fazer um Brick, vender, e anuncia, e daqui a pouco você vai, é muito golpe, é muita coisa também. Por isso que hoje o mundo
é muito rápido, te dá muitos prazeres. Só que o apóstolo Paulo vai falando que todas essas pessoas deixaram isso aumentar na sua vida e elas naufragaram na fé. Por isso que o tema da minha mensagem é os caminhos da fé. Repita comigo, os caminhos da fé. Então hoje nós vamos aprender a viver pela fé. Eu tinha a ideia de que viver pela fé era, eu não vou mais trabalhar e agora Deus vai me dar tudo. Alguém concorda comigo? Alguém já pensou assim também? Faz sentido para você? Não, o pastor tem que viver pela fé. Eu estou vivendo pela fé, Deus vai mandar comida pela fé. Calma aí. O texto está falando que o justo viverá pela fé. Não está falando que eu vou ficar de boa, confortável, Dona Mônica em casa e as coisas vão vir. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que o justo viverá pela fé. Quem é o justo? É aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz. E agora eles não vão viver pelo esforço deles, pela cobiça deles, mas eles vão viver por aquilo que Jesus fez. Você pode aplaudir ao Senhor por isso aqui? Então, viver pela fé. Por isso que o primeiro caminho da fé é como alimentar a minha fé. Como alimentar aquilo que me sustenta. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem pelo amor de Deus, vem comigo aqui. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir o quê? A mensagem mediante a palavra de Cristo. E aqui eu acho muito interessante que você nunca vai ouvir assim, ó, a fé, ela aumenta, ela cresce por meio de uma palavra positiva, ou então a minha fé, ela aumenta porque alguém está me incentivando. Você nunca vai ver a fé baseada em motivação, porque mediante isso, motivação é uma coisa, fé é completamente outra. Fé envolve as coisas espirituais. Você pode dar um amém aqui? Então a fé vem pelo ouvir, queridos. A única possibilidade que você tem para aumentar a sua fé é ouvindo. Aí eu faço uma pergunta para você: que coisas você tem ouvido a ponto de colocar a sua fé para baixo, a ponto de destruí-la? Ou o que você tem ouvido que a sua fé está firmada? Porque é muito normal as pessoas oscilarem na fé. Um dia eu estou, um dia eu estou, um dia eu amo Jesus, outro dia eu não amo Jesus. Um dia eu prometo, cara, eu vou honrar os compromissos com Jesus, eu vou jejuar, eu vou orar. Aí no dia seguinte está fazendo um monte de barbaridade. Por quê? Porque isso vai oscilando. Queridos, Deus não quer que a gente oscile na fé. Quando Jesus vai falar que a fé, ela pode iniciar como um grão de mostarda, significa o quê? Ela pode iniciar como um grão de mostarda, mas a sua fé tem que crescer. A sua fé tem que aumentar, porque imagina, eu passar 20 anos com Jesus com a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas Jesus está falando assim que a única opção da gente fazer a nossa fé aumentar é alimentar. Por isso que muitas vezes, grave isso que eu vou te falar, muitas vezes não precisa ser palavras de outras pessoas, mas eu posso estar falando palavras que destroem a minha fé. Sabe que existe uma pesquisa que diz que para destruir você não precisa de outra pessoa. Você mesmo pode destruir pelas palavras que você fala e você ouve e você guarda no seu coração. Concorda comigo? Eu sou um desgraçado, eu sou um preguiçoso, eu sou um maldito, tudo dá errado na minha vida, tudo dá errado nas minhas coisas. E aí você começa falando, você não percebe, mas você vai ouvindo e guardando isso no seu coração, você vai se amaldiçoando, você vai destruindo a sua fé. Queridos, mas a única forma de ouvir, de você crescer a sua fé mediante a palavra de Cristo. E eu quero guardar algo aqui interessante. A palavra de Cristo não é a palavra de Moisés, não é a palavra de Jacó, não é a palavra de Moisés, de Abraão, não é a palavra dos profetas, é de quem? De Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você pode dar um amém, aplaudir ao Senhor Jesus aqui? Então é somente Jesus. A fé ela só cresce mediante as palavras de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o sumo sacerdote, é eu que dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus, Ele faz tudo isso por você, amém? Mas vamos lá, o caminho da fé. Segundo aqui, em Atos capítulo 13, versículo 38, nós estamos falando sobre o caminho da fé, como faz para se alimentar da fé, para crescer. Por isso que Atos capítulo 13, versículo 38, a fé gera perdão dos pecados. Vamos ler. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus, olha só que interessante,
é proclamado o perdão dos pecados. Versículo 39, por meio dele, todo aquele que crê, todo aquele que usa a sua fé, olha só. Então, todo aquele que tem fé em Jesus é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então, segundo, a fé gera perdão dos pecados. Meu irmão, se você anda com Jesus, se você dedica a sua vida a Jesus, e você ainda crê que você não é perdoado, você não tem fé. Tem muitas pessoas que, na hora do louvor, as músicas, elas entram em êxtase, mas aí quando o diabo fala no ouvido dela, você é um perdedor, é verdade, eu sou um perdedor, verdade. Muitas pessoas vão aceitando algumas verdades do diabo, e vão anulando a fé. Mas Jesus disse, olha meus irmãos, é por meio de Jesus que é proclamado o perdão dos pecados. Então aquele que crê, já está perdoado. Por isso que não basta somente saber a verdade, nós precisamos exercê-la todos os dias. Você pode dizer um amém aqui comigo? Então é bonito eu falar, pastor, eu tenho fé que vai acontecer, eu tenho fé que o mar vai se abrir, eu tenho fé que as coisas vão acontecer, eu tenho fé que a caneta espiritual do céu vai assinar aquele documento, eu creio que eu vou ter clientes, eu creio, tá, mas a nossa fé precisa ser exercitada. Concorda comigo que a fé é exercitada no deserto? No fogo? Na provação? Na dificuldade? Porque é muito fácil eu agradecer de geladeira cheia. Nós temos que agradecer quando a geladeira estiver vazia. É muito fácil eu agradecer quando eu esbanjo saúde, mas também nós temos que agradecer quando os diagnósticos são negativos. Então nós temos que entender uma coisa, que a fé, ela vai acontecer, ela vai ser espremida na sua vida quando você estiver no meio do deserto. O bispo até pregou esses dias aqui, a nossa geração não quer passar pelo deserto. A nossa geração quando fala, cara, vai vir uma tempestade na sua vida, mas eu vou morrer, eu preciso tomar um remedinho, eu preciso disso, eu preciso de um Monster, eu preciso de um Red Bull. Meu irmão, existe um Red Bull espiritual que vem do céu, que você não precisa das coisas da terra, cara. Falou em tempestade, ela já entra em colapso, ela chora e tal. Meu irmão, mas deixa eu falar para você, aqueles que estão em Jesus não vão deixar de passar pela turbulência, ao contrário, Jesus estará conosco. Você concorda comigo? Então o diabo tem como principal objetivo tirar a nossa fé, porque se você não tem fé, você está desprotegido, você é um alvo fácil, e quando ele trabalha para tirar a sua fé, qual que é o propósito dele? Para você naufragar. Uma pessoa que naufraga é uma pessoa que começou bem, concorda? É uma pessoa que ela foi estimulada, e o coração dela queimava, e tal, e vai, e de repente ela naufraga na fé. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas conseguiu minar a mente dela. Sabe de uma forma que o diabo mais mina, pastor Wagner? A nossa vida. Sabe como? Existe um livro muito interessante, A Isca de Satanás. Anota esse livro aí, você tem que comprar, A Isca de Satanás, do John Bevere. Olha, os irmãos estão anotando. Isso aí, pode anotar, vai lá, compra baratinho, para quem tem preguiça de ler. É umas 150 páginas. Pastor, é muito, misericórdia. O Jás tem um livro, né, Jás? Quantas páginas tem o teu livro? 768? Olha só, que coisa linda, né? Eu sou exagerado. Queridos, o diabo ele usa muitas vezes através da mágoa. Sabia? Eu fui magoado, certa pessoa me magoou, falou isso, falou aquilo de mim. Ei, você acabou de morder a isca de Satanás. Então muitas pessoas, elas vão naufragar na fé porque elas acabam mordendo essa isca. Queridos, deixa eu falar para você, nós temos que começar a crescer em fé, para quando a mágoa vier, eu fiquei ofendido, cara, a gente tem que começar a crescer. A ofensa não pode minar a sua fé, as mágoas não podem minar a sua fé, a palavra do seu chefe não pode minar a sua fé, o diagnóstico é ruim, não pode minar a sua fé. Você pode dar um glória a Deus aqui? Então a fé, ela vai gerando perdão dos pecados. Queridos, o que Jesus fez na cruz não foi só por mim, mas foi por você, foi pelos seus filhos, foi pelos seus netos, foi por todo mundo. E muitas vezes a gente não aceita isso que ele fez. Por quê? Porque falta em nós os nutrientes
da fé. Por isso que um dos caminhos da fé é o perdão dos pecados. E agora eu quero falar do terceiro caminho da fé, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26. A Bíblia diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, o texto diz gemidos inexprimíveis. Sabe o que é gemido? São gritos agoniantes, são choro, é grito, gemido, é uma pessoa que grita, é uma pessoa que se espreme, é aquele grito que vem da alma. A palavra de Deus está falando que o Espírito Santo, Ele ora por nós em tremenda aflição. Olha que glória, olha que bênção isso aqui. Meu irmão, pastor, ninguém ora por mim. O Espírito Santo está orando por você. Dá uma glória a Deus aí. Pastor, eu me sinto sozinho. Cara, existe o autor e consumador da nossa fé, que Ele intercede por nós. Existe coisa mais maravilhosa do que essa? Ninguém me lembra, ninguém lembra de mim, ninguém lembra do que eu faço. Cara, existe o Espírito Santo orando por nós com gemidos inexprimíveis. Só que olha que interessante, se em oração nós somos pedir tudo que nós desejamos, 80% das coisas que a gente pede não faz bem para nós. Sabia que 80% das coisas que você pede não faz bem para você? Porque os nossos pedidos é misturado com cobiça, vaidade, avareza, raiva, bronca, mágoa, cisma. Muitas vezes a nossa oração é envolvida nisso, é envolvida com necessidade. Eu não estou falando que você não tem que orar, só que existe um nível de oração que nós temos que acessar. É a oração do Espírito. Porque é muito gostoso a gente chegar e orar. É gostoso, você tem que orar. Mas meu irmão, quando você entende que você tem que orar no Espírito, as suas causas, as tuas necessidades, aquilo que você tem, você não é a prioridade. Agora nós vamos entender a mente de um intercessor. Sabe o que é um intercessor? É aquela pessoa que ora por você sem você saber, sem você pagar, sem você retribuir um agradecimento. Uma vez eu me perguntei, o que passa pela cabeça de um intercessor? O intercessor ora por todo mundo, intercede por todo mundo. Sabia que quando você manda mensagem lá no direct da igreja pedindo oração, existe uma equipe pronta para orar? São os intercessores da igreja. Quando você entende que você tem que sair desse nível de ser pedichão, né? Ai, tudo é meu, eu quero pedir por mim, pela minha cura, pela minha casa. Cara, vamos começar a orar pelas outras pessoas. Você pode dizer um amém? Vamos interceder pelas outras pessoas, porque minha mãe sempre me ensinou que o outro sempre tem um problema maior que o meu. Vamos começar a interceder. Então, quando nós oramos no Espírito, nós oramos na linguagem do Espírito. Pastor Júnior, como que eu faço para orar em Espírito? É quem ora em mistério. Quando você começa a falar em línguas, por isso, acho que não sei quem foi que me perguntou, Pastor Júnior, se eu não orar em línguas e orar em mistérios, eu não vou para o céu? Cara, você vai para o céu. Deixa eu dar uma ilustração. Digamos que eu tenho uma mala de ferramentas aqui. E essa mala, dentro dela tem as ferramentas que são os dons espirituais. Deus dá a ferramenta para você. Se você deixar de usar, vai danificar alguma coisa? Não, você só vai deixar de usar aquela ferramenta. Sabia que a oração em línguas é uma ferramenta que Deus coloca na sua mão e muitas vezes nós não usamos? Olha que tremendo isso aqui, gente. Deus deu, quando você aceitou Jesus e quando o Espírito Santo fez morada, muitas pessoas acham que, eu senti um vento suave. Cara, na verdade, o Espírito Santo dá para você uma maleta de ferramenta. Dá uma glória a Deus aí. Dá armadura para você, dá força para você. Para de usar tênis da Nike, agora vai usar a sandália do Evangelho da Paz. Dá um amém, dá um amém, dá um amém, dá um amém. Então, você agora vai usar um Adidas espirituais aqui, ó. Onde você for, você vai levar paz. Para de ser brigão, para de ser gritão, para de ser folgado com as pessoas aí. Agora você vai levar o Evangelho da coragem. Dá uma glória a Deus, amém? Então, o Espírito Santo te dá uma mala de ferramentas. E aí, em cada necessidade, você vai usar. Por isso que uma das orações é orar no Espírito. Quando você ora em Espírito, meu irmão, o sobrenatural se move ainda mais sobrenaturalmente sobre o céu, sobre a sua cabeça, e você vai vendo as coisas acontecerem. Por quê?
porque você deixa de falar só de você. Aquela oração narcisista. Não, agora você vai interceder pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu irmão. Amém? Então glória a Deus. Quarto caminho da fé. Esse aqui eu gosto, tá? Colossenses capítulo 3, versículo 13. A Bíblia diz assim: suportem-se uns aos outros. Acabou o culto, acabou o culto. A Bíblia está falando o quê? Não, fala mais alto aí, pelo amor de Deus. A Bíblia está falando o quê? Eu tenho que suportar esse tecladista. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor Jesus lhe perdoou. Dá um brado de vitória aqui por esse texto. Se você puder aplaudir ao Senhor Jesus, pode aplaudir ao Senhor Jesus. Então, um dos caminhos da fé é a fé entre irmãos. A fé entre irmãos. Meu irmão, eu vou falar para você uma coisa. A gente tem muita queixa. A gente reclama de um, reclama de outro. Mas no final das contas, a gente tem que amar uns aos outros. Porque nós temos que perdoar o nosso irmão. Porque já pensou? Jesus perdoou você, cabra. Jesus perdoou você, cheio de pecado aí. Agora tu não quer perdoar tua mulher só porque ela te xingou. Tem que perdoar, irmã Mara, perdoa. Às vezes não dá vontade, mas tem que perdoar. Então a Bíblia diz assim, ó, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas. Conhece alguém queixosa? Conhece alguém queixoso? Levanta a mão, quem é queixoso aqui? Quem é aquela pessoa que se queixa de tudo? Olha lá, parabéns, irmão, você teve coragem. Alguém mais? Ó, o Maicon. Tu é queixoso, Maicon? Pô, verdade. Já está há 3 anos tentando abrir um grupo de futebol na igreja. Ninguém vai no grupo dele. Maicon, sou teu goleiro aqui, ó. Alguém tem que dar força para aquele irmão abandonado ali. Então, a fé é entre irmãos. Mas olha o que a Bíblia diz: aonde estiver 1, 2 ou 3, eu estou ali. Sabe o que é? Onde existe unidade entre irmãos, ali eu estou. Existia um texto também que Abraão, ele chega, Deus quer queimar a cidade. Deus fala assim: Senhor, não queima, por favor. Se tiver 50 justos ali, o Senhor não queima? Se tiver 50, não queima. Senhor, se tiver 40, não queima? Não queima. Senhor, se tiver um justo, o Senhor fala assim: eu não vou botar fogo na cidade. Queridos, aonde existe um irmão trazendo unidade, o fogo da condenação não pode descer naquele lugar. Mas aonde existe unidade, comunhão, paixão, comunidade, ali o Espírito Santo faz. Porque o texto está dizendo: aonde estiver 1, 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Por isso que a fé também, ela traz unidade entre irmãos. Ei, meu irmão, se você está desunido aí com a sua família, hoje é dia de você voltar a perdoar, de você trazer união, amém? Amém? Sai daqui hoje, manda mensagem para aquele irmão folgado, para aquele cunhado lazarento, fala assim lá: meu cunhado, eu te amo, cruza os dedos. Não, brincadeira, pelo amor de Deus. Meu cunhado, eu te amo, meu cunhado. Olha o pastor supersticioso, brincadeira. Mas perdoa, tem que perdoar. Sabia, eu vou contar um episódio para você. Quando eu tinha 14 anos, a gente começou a trabalhar muito cedo, né? E aí eu fiz uma amizade que esse abençoado, ele me pediu um dinheiro emprestado, mas na época, por exemplo, o salário mínimo em 2008 era o quê? Uns 395, né? Meu Deus, o que a gente faz com 300 reais? Mas era o salário da época. E ele me pediu, eu só sei que eu emprestei 800 reais para ele. Irmão, passa quase 15 anos, e um dia eu estou na igreja, ouvindo a palavra sobre esse texto, Colossenses 3,13. E o Espírito Santo falou assim, ó: perdoa o Maicon. Olha, o nome dele era Maicon. Era Maicon, líder da torcida jovem lá do Santos. Perdoa o Maicon. Eu falei: não vou perdoar não, Senhor. Perdoa o Maicon. Eu falei: amém. Acredita que o Espírito Santo movimentou algumas coisas. Em 2016, eu fui até minha cidade. Adivinha com quem encontrei no shopping? O Maicon. Cara, quando eu vejo o Maicon 60 quilos mais gordo, eu falei: não é o Maicon, é o Maicon. Eu falei: cara, o Maicão. Eu falei: Maicon, cara, eu te perdoo por aquela dívida. Acredita que no dia ele pagou? Dá glória a Deus, aplaude aí, pô. Invejoso. Em 2016, aí eu fui, encontrei com ele no shopping. Ele: meu Deus, Júnior, pai de família, agora virou responsável. Ele foi, me pagou. Eu falei: cara, vale a pena perdoar. Repita comigo: vale a pena perdoar o irmão.
quando você perdoa o seu irmão, a providência do céu desce sobre a sua casa, amém? Vamos correndo. Gálatas capítulo 5. O caminho da fé também traz pensamento do Espírito. Gálatas 5, 16. Por isso digam, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O caminho da fé, ele fortifica o pensamento do Espírito. Você já sentiu isso? Muitas vezes você quer fazer as coisas de Deus, mas a carne, o pecado vai puxando você para fazer outras coisas. Já sentiu isso? Você acorda de manhã, você fala assim, cara, hoje eu não vou falar um palavrão. Você fala isso às 7h10. 7h15 já está xingando todo mundo no ponto de ônibus. Por quê? Porque existe uma luta interna entre o Espírito e a carne. A sua carne quer fazer tudo de errado, quer destruir você, mas o Espírito está dizendo, não, vamos para a casa de Deus, faz as coisas de Deus, corta essas músicas do Spotify, coloca louvor, para de ficar ouvindo esses podcasts desses maconheiros aí, para com isso, e agora começa a ouvir a palavra de Deus, bota ali o louvor, bota o avivar, bota o pastor João pregando, mas nós temos que ouvir as coisas do Espírito Santo. Você já se identificou com isso? Não é verdade o que eu estou falando? Eu sinto isso também. Muitas vezes a gente se ira, e dá vontade de brigar, mas o Espírito Santo fala, ei, perdoe uns aos outros, amem uns aos outros. Então, o caminho da fé vai fortificar o seu pensamento no Espírito Santo, amém? Então, por isso que eu falo, busque um companheiro de fé, busque um amigo que tenha a mesma fé do que você, leia a Bíblia todos os dias, faça da fé um hábito natural, faça da sua fé um hábito natural. Corte aquelas companhias que querem levar você para a destruição. Coloque novas amizades que vai fazer você... Olha, está aqui os jovens, né? Sabe qual que é o melhor amigo? Não é aquele que convida você para o McDonald's. Mas é aquele que fala assim, cara, vamos tirar um momento, vamos ler a palavra de Deus, verdadeiro amigo. Aplauda o Senhor, esse é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo convida você para as coisas de Deus. É o verdadeiro amigo. Ai, qual que é o verdadeiro amigo? É aquele que paga o lanche. Não é. Ele pode ser generoso. Ah, mas no final ele quer comprar uma Heineken. Ó, já não é bom amigo. Meu irmão, o verdadeiro amigo é aquele que convida você para as coisas de Deus. Faz sentido? Faz sentido? Então, por último, vamos lá. Provérbios capítulo 3. O caminho da fé. Esse aqui é o que eu mais amo. Versículo 3, capítulo 3, versículo 9. Gente, correndo, 9 horas. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Olha a consequência. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Por isso que o último caminho da fé, a minha oferta sinaliza a nossa atitude diante de Deus. Dá uma glória a Deus aqui, pelo amor de Jesus. Então o texto está dizendo, honre o Senhor com todos os seus recursos. Que interessante isso aqui. Muitas pessoas não experimentam a intervenção divina do céu, porque elas não preparam a oferta. O bispo Flori falou isso na segunda-feira. Sabe qual que é o nosso problema? Sabe por que a gente não prospera? Sabe por que a gente não vê muitas vezes Deus agindo? Porque nós não temos o hábito de preparar o nosso sacrifício ao Senhor. A gente tem que dar o resto, a sobra, as moedas. Queridos, eu entendi algo na minha vida. As coisas para Deus tem que ser melhor do que as coisas que eu compro para dentro da minha casa. Está aqui o pastor Wagner, o pastor João. A gente está aqui o dia inteiro na igreja. A gente tem que tratar esse lugar melhor do que a minha casa. Olha, quando você chega aqui, o chão está limpo, porque existe uma pessoa aqui dedicada a fazer isso com carinho, com amor, com zelo. Ela está aqui na minha frente e ela falou, pastor, não deixa ninguém sujar a igreja. É a dona da igreja, ó, misericórdia. Existe uma pessoa que prepara esse ambiente para você. Por isso que nós temos que aprender a preparar a melhor oferta. Dá uma glória a Deus. Nós temos que aprender a preparar o melhor louvor. Dá uma glória a Deus. Nós temos que aprender a preparar tudo para Deus, porque quando nós preparamos a nossa oferta, é a maior chave para ter os nossos celeiros cheios. Meu irmão, deixa eu falar para você, 2025 ainda é ano de celeiro cheio na sua história. Dá uma glória a Deus. Deus vai trazer coisas grandes, um espírito de multiplicação, coisas grandiosas virão sobre a sua mão.
Deus vai trazer restituição sobre a sua vida, mas nós temos que preparar o nosso sacrifício. Nós temos que aprender isso, a preparar a nossa oferta. Vou dar um exemplo. Quando você está fora de casa, o marido ou a esposa, e aí o seu marido ou a esposa pede assim: amor, tem como trazer aquela bomba de chocolate? Sabe aquela? Amor, tem como trazer um morango recheado com Nutella? Que é o rim, cara. Amor, tem como trazer um pão quentinho? Eu falo isso porque a minha pedichona pede todo dia. E aí você, pô, é minha esposa, né? Eu não vou dar o pão de ontem para ela. O que a gente faz? A gente não quer dar o melhor? A gente não tem filho? Se o meu filho ainda não pede, mas ele vai pedir. Pô, o meu filho pede assim: pô, pai, me dá um carrinho da Hot Wheels. Pô, filho, R$19 um carrinho, maneira aí. Ó, o pastor Roger, passa uma dificuldade porque o João Pedro quer um carrinho por dia. Queridos, você não vai dar o melhor para o seu filho? A Bíblia diz que, Deus diz assim: se vocês que são maus, dá tudo de bom para os seus filhos, imagina Deus, eu vou dar o melhor para vocês. Queridos, então nós temos que aprender a preparar a nossa oferta, porque quando você prepara, os céus começam a se abrir nas causas impossíveis. Dá um glória a Deus, dá um amém, dá um amém, dá um amém. Então o texto diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos. Eles têm que ser o primeiro. Então quando a gente faz isso, qual é a consequência? Versículo 10: e os seus celeiros ficarão plenamente cheios. O texto está dizendo plenamente, transbordarão. Claro, queridos, hoje ninguém tem celeiro, hoje ninguém tem barril aqui, ninguém, tem uns irmãos parecidos com barril, mas ninguém, né? Mas, meu Deus, mas ninguém carrega barril, ninguém carrega celeiro, ninguém, porque a gente vive na cidade. Então, meu irmão, Deus vai trazer prosperidade. Você vai viver algo novo na sua empresa, você vai viver algo novo no seu trabalho, você vai viver cargos novos, você vai viver coisas extraordinárias, você vai ver o impossível acontecer nas suas finanças. Por quê? Porque eu estou preparando o melhor. Dá um glória a Deus aqui, igreja. Então hoje é dia de preparar o melhor. Nós vamos preparar o melhor, porque esse é o caminho da fé. Porque a minha atitude, a minha oferta, ela sinaliza diante de Deus o que Deus é para mim. Quem ama Deus aqui? Quem ama o Senhor Jesus? Quem vive o sacrifício de Jesus? Hoje é dia de preparar a sua melhor oferta. Vocês viram o que aconteceu no domingo, né? Os craquentos entraram, roubaram os fios da nossa igreja. O culto de manhã foi um sucesso para a glória de Deus. A gente achou que o culto de manhã ia ser xoxo. Não, Deus desceu aqui, o Espírito Santo estava aqui domingo de manhã. O bispo com os auxiliares ali, com os diáconos conseguiram, colocaram luz. O culto de noite, a graça de Deus desceu. Ontem o que o diabo fez? Mais uma vez, hoje o bispo postou o vídeo lá. Os craquentos de novo tentaram roubar mais uma vez. Só que dessa vez eles não conseguiram. O que eu quero trazer para você: nós amamos essa igreja. Esse lugar é o lugar que alimenta a sua fé. É o lugar que restaurou muitos casamentos. É o lugar que, meu Deus, gente, nesse lugar aqui, vidas que estavam prontas a serem tiradas pelo suicídio, Deus trouxe paz. Casamentos de 35 anos, 40 anos, cheio de problema, e eles ouviram uma pregação de Deus aqui, e o casamento foi restaurado. Nós amamos essa igreja. Eu vou dizer para você: a oferta que você traz nesse altar, guarda essa vida, as vidas que vão entrar aqui, guarda as vidas futuras, guarda a vida dos seus filhos. Então nós temos que entender que tudo que nós semeamos na casa de Deus, Deus não deixa esquecido. Tudo que você oferta, Deus vai lembrar no dia da necessidade. Você pode dizer um amém? Por isso que nessa noite eu quero que você fique de pé no seu lugar, e nós vamos exercitar a nossa fé agora.